Seguir, Mosaicos. Julho de 1969. Um sonho almejado por várias gerações. Uma experiência que uniu toda a raça humana 40 anos atrás. 600 million people watch the broadcast worldwide. A Lua. Quarta, 10 da noite, no Cultura Mundo. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Para ele, só havia dois tipos de música, a boa e a ruim. E Tião Carreiro ficou com a primeira opção, é claro. Só produziu música da melhor qualidade. Em mais de 40 anos de carreira, dividiu o palco com vários parceiros importantes. Mas sua companheira inseparável foi a viola. Junto com ela, Tião revolucionou a canção caipira. Criou uma nova maneira de tocar e lançou uma obra que entrou para a história. O seu ponteado conhecia os segredos da alma caipira. Eu acho que ele foi o verdadeiro artista, porque o artista cria, ele inventa as coisas dele e fica aquela marca, né, que ninguém tira mais, mesmo depois de morto. Então eu acho que ele marcou muito com essa história do pagode e ele inovou tudo, aí todo mundo quer estar, mas quem inventou foi ele. Inovou a viola. Então hoje qualquer um que aprende viola, que quer aprender a tocar viola, a primeira coisa que eles fazem é tocar os arranjos do Tião Carreiro. E eu costumo dizer, e vou dizer mais uma vez, Tião Carreiro, para mim, o que ele aprendeu aqui, ele levou com ele. O meu primeiro pagode, uma bomba que explodiu. Foi um pagode em Brasília que até hoje não caiu. Nenhum mais violeiro marcou essa sorte tão grande de ter como assim uma estrela como Tião Carreiro. Além da classe e capacidade da viola que ele sabia dominar. Tião Carreiro tinha uma facilidade tão grande de viola. E, além dele criar lindas intenções, ele criou uma maneira de pôr a viola na cara, vamos dizer assim, entendeu? Deitar em cima da viola e não errar um traço. É um rochedo, é pedreira que não rola. Quem diz que o pagode cai, tá doente da cachola. O Tião Carreiro deu personalidade a esse instrumento. E ele sabia tocar como ninguém, junto com o Pardinho. E uma pessoa que realmente influenciou toda uma geração. Nasceu em Três Corações, aquele que é o rei da bola. Rei do pagode nasceu no braço desta viola.
Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. Quem tem a roça no mato, me chame que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele de espora. E a mulher namoradeira, eu passo o couro e mando embora. Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra encrenqueira e tem violeiro embrulhão. Pro prisioneiro inocente eu arranjo advogado. E a sogra encrenqueira eu dou de laço dobrado. E os violeiros embrulhão com meus versos tão quebrados. Bahia deu Rui Barbosa, Rio Grande deu Getúlio. Em Minas deu Juscelino e deu São Paulo, eu me orgulho. Baiano não nasce burro, gaúcho é o rei das coxilhas. Paulista ninguém contesta, é um brasileiro que brilha. Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília. No estado de Goiás, meu pagode tá mandando. E o bazar do Valdomiro em Brasília é o soberano. No repique da viola, balancei o chão goiano. Vou fazer a retirada, despedir dos paulistanos. Adeus que eu já vou me embora, que Goiás tá me chamando. Reza a lenda, entre os violeiros tradicionais, que para se aprender a tocar uma viola existem várias simpatias, várias maneiras. Uma também que se estudar já ajuda. Mas tem gente que passa até filhote de cobra coral, a verdadeira, no meio dos dedos, sem morder a cobra. E não funciona. Disseram também que se for no túmulo de um violeiro famoso, que já está no andar de cima, e a sexta-feira, meia-noite, dia 13, de preferência no mês de agosto, invocar a alma dele e ficar pedindo, ele vem para ajudar. Mas já incomodaram o Tião Carreiro de um jeito que vocês não têm ideia. E lá onde ele está, não tem telefone. Imagine um pagode no céu, Tião Carreiro mandou convidar. Seu Zé Coco foi um pouco antes e o Renato Andrade acabou de chegar. O Renato tocou um recortado, Dona Helena chamou o chamamé. O Tião pinicou a viola e o capeta lá fora gritou: o que é? São Gonçalo, o dono da casa, bateu palma, catira no pé. Robertinho abriu a sanfona, Mário Zanjo e a Zanja mulher. De repente chegou Chavantinho, Alvarengue, Ranchinho, Bigodinho de café. O Bambico, o Adalto e o Tunico cantando folias no céu de sapé.
Imagine um pagode no céu. O Tião, meu Deus, eu já conhecia através de rádio, de discos. E a primeira vez que eu vi o Tião foi numa festa, que eu fui cantar também. Me apresentaram o Tião, eu fiquei tremendo. Meu Deus do céu, será que eu estou conhecendo ele mesmo? Depois ele ficou muito amigo meu, muito. Ele tinha um coração de ouro, né? Robertinho abriu a sanfona, vários anjos e as anjas mulher. Dan Gonçalo, o dono da casa, bateu palma e catira no pé. Conheci o Tião em Araçatuba. E eu engraxava sapato na praça, na época. E chegou um Cinca, um carro, aquele Cinca, passou na Praça Rui Barbosa. E a molecada, quando via o Tião Carreiro, falou, todo mundo queria engraxar o sapato do Tião Carreiro, né? Mas eu já sempre fui meio avantajado no tamanho e eu corria bem, então eu chegava primeiro nele. E não é que um dia eu se tornei tão amigo do homem que cheguei a viajar no lugar dele quando ele não podia ir com o problema de saúde dele, com o Pardinho para fazer os shows dele. Aquele menino que engraxou o sapato do Tião Carreiro em Araçatuba. Com um recortado, Dona Helena chamou o chamamé. O Tião pinicou a viola e o capeta lá fora gritou, o que é? Tião, a vida dele quase, sinceramente, quase foi só com a gente, porque ele ia viajar, ele chegava em casa e falava, Padô, vai buscar meus ternos lá no tintureiro. Eu pegava 10 ternos, a japonesa arrumada, bem arrumadinho, eu pagava lá, trazia, punha no carro e pegava um, tomava banho lá em casa, trocava de roupa. Ele ia viajar 15 dias, voltava com o mesmo terno, não vestia uma roupa. Falei, meu Deus, Tião, você não trocou roupa. Não precisa, Padô, o povo quer ver viola. Viva São Gonçalo, protetor dos violeiros. Viva nosso mestre, o grande Tião Carreiro. Quando você sintoniza, você tem surpresas, né? No Radiola, musical com as bandas Ecos Falsos e 2DF. Entrevista com a radialista e jornalista Patrícia Palumbo. A música veio pra mim por conta de pai e mãe. Visita ao projeto social Calo na Mão. E arquivo de 1983 com João Gilberto. Quarta, meia-noite, Radiola. Quer sintonizar os novos canais da cultura na sua TV digital? Se a sua TV tem conversor integrado, ligue o cabo da antena UHF na TV. Entre no menu digital, configure a busca automática de canais digitais e sintonize. A sua TV é convencional e você tem um conversor Setup Box. Então, conecte a antena UHF no conversor. Ligue as saídas de áudio e vídeo no conversor e as entradas no televisor. Sintonize a TV no canal Vídeo e no controle do conversor, entre no menu Sintonia Automática, Busca de Canais. Pronto, a TV Univesp está no canal 2.2 e o Multicultura no canal 2.3. Boa diversão! Programa Doc TV, dia 28, estreia O Retorno do Filho. Em uma viagem à cidade natal de seu pai, o poeta e historiador Alberto da Costa e Silva recria o sentido da continuidade e de sua própria obra. Estreia, sexta-feira, às 22h30. Doc TV. Quando a realidade parece ficção, é hora de fazer documentários. No céu que vejo, neste céu que respiro e que me veste,
Nascido em Monte Azul, nas Minas Gerais, filho de uma família simples de lavradores, José Dias Nunes, o Tião Carreiro, veio ainda criança para o interior de São Paulo. Depois de dar duro na roça e de trabalhar como garçom, ele resolveu arriscar a carreira artística com o pseudônimo de Palmeirinha. Enganou Arapô, Arapô. Arapô, Arapô. Ele em Araçatuba tinha a dupla dele, que era Palmeirinha e Lenço Verde. Ele era o Palmeirinha. E o Lenço Verde era um companheiro que ele cantava. Antes de ser batizado como Tião Carreiro, o violeiro teve 3 outros nomes. Depois de chamar-se Palmeirinha, mudou-se para Zezinho. E mais para frente, Zé Mineiro. Mas aí conheceu o compositor Ted Vieira. E aí a história foi outra. Burro que fugiu do laço, tá debaixo da roseta. Quem fugiu de canivete foi topar com baioneta. Já tá no cabo da enxada quem pegava na caneta. Quem tinha mãozinha fina foi parar na picareta. Já tem doutor na pedreira dando duro na marreta. A coisa tá feia, a coisa tá preta. Quem não for filho de Deus tá na unha do capeta. Eu trouxe o Tião Carreiro do interior com a intenção de fazer dupla com ele. Mas Zé Mineiro e Carreirinho, Carreirinho e Zé Mineiro não ficava legal. Zé Mineiro era o nome dele na época. Era o anterior pseudônimo dele. Então aí fizemos assim. Eu com o Ted Vieira começamos a procurar uma coisa, procurar um nome, procurar outro, e aí falamos Tião Carreiro. Até ele não queria muito Tião Carreiro, porque ele não gostava do nome de Tião. Você vai numa cidade pequena, lá vê um bobo lá na rua, como é que chama aquele rapaz lá? Tião. A coisa tá feia, a coisa tá preta. Quem não for filho de Deus tá na unha do capeta. E o Tião não queria nome de Tião Carreiro, não. Quando pôs nome nele, ele queria dar no cabo da faca. Ele não queria esse nome, não queria. Ele achou que era muito em cima do Zé Carreiro. Aí ficou, Tião, isso aqui é um nome que você vai ver. Eu vi o Ted falando, ouvi assim. Hoje é um mito, né? Todo mundo que toca viola, não tem esse nessa terra que não dá um puxado na viola lembrando no Tião. Não tem.
Além de ter sido responsável pelo nome artístico de Tião, Ted Vieira também deu ao violeiro seu primeiro grande sucesso. Quem é que não conhece a moda Rei do Gado? Num bar de Ribeirão Preto eu vi com meus olhos esta passagem, quando o champanhe corria rodo no alto meio da granfinagem. Nisto chegou um peão trazendo na testa o pó da viagem. Pro garçom ele pediu uma pinga, que era pra rebater a friagem. Levantou uma almofadinha, falou pro dono: eu tenho uma fé, quando um caboclo que não se enxerga num lugar desse vem pôr os pés. Senhor que é o proprietário deve barrar a entrada de qualquer, principalmente nessa ocasião que está presente o rei do café. Em 1957, eu gravei Alma de Boêmia. Essa música aí foi um estouro na época. Tango. Vendeu muito isso. Tem mais de 100 e tantas regravações de tango. Eu gravei uns 10, 12 tangos. 78 rotações naquela época. Depois gravei balada, gravei samba. Gravei tudo, gravei moda de viola, Rei do Gado, sucesso absoluto na época. Essa riqueza não me assusta, toco em aposta qualquer parada. Cada pé desse café eu amarro um boi da minha boiada, e pra encerrar o assunto eu garanto que ainda me sobra uma boiada. Foi um silêncio profundo, o peão deixou o povo mais pasmado, pagando a pinga com 1000 cruzeiros. Disse ao garçom pra guardar o trocado: quem quiser saber meu nome, que não se faça de arrogado, é só chegar lá em Andradim e perguntar pelo Rei do Gado. Passei na sua terra, já era de madrugada, as luzes da sua rua estavam quase apagadas. Fiquei horas recordando a nossa vida passada, o tempo do nosso amor que se acabou tudo em nada. De 1960 a 1976, Tião formou uma incrível parceria com Pardinho, uma dupla imbatível que todos queriam ouvir. Olha, o sucesso era tão grande que eles lançavam 2 discos por ano. Conheci no meio dela sua blusa amarelada, aumento minha saudade, eita vida amargurada. Eu conheci o Tião, eu trabalhava num circo. O circo estava em Araçatuba, quando falaram para ele que eu que cantava, né? Ele foi no circo. Ensaiamos. Falou: acho que não vai derrubar muito não. Isso foi em 54. Ele passou a se chamar Tião Carreiro, e nós gravamos o primeiro LP em 57, já pela Chanticleer. E ficamos 40 anos juntos. Acho que é bastante tempo, né? Perguntei ao preto velho, Ele já estava ali. por que chora meu herói?
preto velho respondeu, é meu coração que dói. Eu já fui bom candeeiro, fui carreiro, fui peão, já derrubei muito mato e já lavrei muito chão. Muitas duplas foram muito boas. Agora, dentro desse estilo, eles foram reis. Em troca do que eu fiz, só recebi gratidão. Olha, Tião Carreiro e Pardinho, os dois nasceram para cantar juntos. Perguntei ao preto velho, por que choras, meu herói? Preto velho respondeu, é meu coração que dói. Sempre chamei de senhor, quem me tratou a chicote, livrei o patrão de cobra na hora de dar o bote. A solidão do meu peito, o meu coração reclama, por amar quem está distante e viver com quem não ama. Eu sei que você também, da mesma sina se queixa, querendo viver comigo, mas o destino não deixa. 80 maiores tesouros já criados pelo homem. Amanhã, vamos conhecer alguns dos ícones da moderna civilização australiana e do culto à vida espiritual na Indonésia e no Camboja. 8 da noite, Volta ao Mundo e 80 tesouros. No Mobile, a passagem do Living Theater pelo Brasil em 70. O projeto foi interrompido porque no primeiro dia do Festival de Inverno nós fomos presos. O colonismo social de Thaís Bezerra. Aí separou da mulher, quase dá um tiro no amigo, uma confusão. E como é que eu soube? A obra multimídia de Ézio Deda. A partir daquele momento eu decidi, não, agora eu quero um DVD, eu não quero mais um CD. E o som do cubano Ianel Matos. Quarta, 11 da noite. Morena bonita dos dentes abertos, vai no pagode, o barulho é certo. Não me namore tão descoberto, que eu sou casado, mas não sou certo. Eu com a minha mulher fizemos uma combinação, eu vou no pagode, ela não vai não. No sábado passado fui, ela ficou. No sábado que vem ela fica, eu vou. Esse é o responsável pelo verdadeiro resgate da viola caipira.
É um homem que influenciou uma grande geração de violeiros, inclusive o toque de viola que eu faço é tudo inspirado do Tião Carreiro, minhas modas. De um certo tempo pra cá, já está ficando um relaxo. Ela vai pra cima e eu vou pra baixo. Ao misturar em sua viola ritmos caipiras, como o samba rural, o coco e o calango de roda, Tião inventou um jeito novo de tocar. A descoberta recebeu o nome de pagode. Eu com a minha mulher fizemos combinação. Eu vou no pagode, ela não vai não. No sábado passado fui, ela ficou. No sábado que vem ela fica, eu vou. Eu vou pontear aqui o primeiro pagode que foi gravado por Tião Carreiro e Pardinho, que não foi o grande sucesso. Foi sucesso, mas como o Pagode Brasília, não. O Pagode Brasília foi o estouro na carreira do Tião e Pardinho em toda a sua trajetória artística. Ele gravou esse pagode que chama Tudo Certo. Esse foi o primeiro pagode gravado por Tião Carreiro. Ponteado é isso, é você... Porque a maioria dos violeiros do sertão ele faz é a batida, é o toque que se chama, né? Então são as batidas. Por exemplo, o cururu, né? Então eles cantam toda vez que eu viajava pela... o cururu. E o ponteado, já são poucos violeiros que fazem, é quando o violeiro faz música, faz atuada, vamos dizer assim, atuada no dedo, na viola. Então isso, por exemplo, isso aqui é um ponteado. Tião Carreiro, por exemplo, foi um grande violeiro que fazia muitos ponteados bonitos, né? Foi um excepcional violeiro. E o caboclo, quando fica paquerando mulher casada? O Tião já deu uma chamada no cara, assim, ao vivo, disse: paquerar mulher casada, o cabo é muito atrevido, dá uma olhada nela e 4 ou 5 no marido. Parece que não tem medo da bala do 30 no pé do vidro. Deslize. Se for pra cantar pagode, meu caminho eu mesmo traço. Na viola eu tenho desembaraço. Eu não quis a simpatia, eu já nasci violeiro. Pro Tião Carreiro eu mando um abraço. É gente lá do seu Gustavo. Fala um de cada vez, ó. No auge da dupla, Tião Carreiro e Pardinho foram parar nas telas de cinema. E não só como músicos, mas também como atores. Um cada vez. Nós faz tudo junto. Em 70 fizemos um filme, foi o recorde, passou 30, parece que 16 semanas no Águia Palácio. Ganhou o primeiro prêmio na época. Sertão em Festa, uma história do Cornélio Pires. Eu não caio do cavalo, nem do burro e nem do gado. Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho. No lugar onde tem seca e eu de sede ela não caio. Levanto de madrugada e bebo pingo de orvalho, chora a viola.
como gato por lebre, não compro cipó por laço. Eu não durmo de botina, não dou beijo sem abraço. Fiz um ponto lá na mata, caprichei e dei o nó. Meus amigos eu ajudo, inimigo eu tenho dó, chora viola. Embora formassem uma dupla perfeita, com uma intimidade musical invejável, fora dos palcos, os gênios de Tião e Pardinho nunca tocaram no mesmo ritmo. Nenhum deles, no entanto, deixava que isso transparecesse para o público. Não suportando a saudade, meu bem vi lhe visitar, trazendo flores bonitas para o nosso amor enfeitar. Eu acho que daquele jeito que eles fizeram era até melhor. Era até melhor, porque um não ficava com outro. O pessoal acha que dupla tem Mas que... havia um grande respeito entre eles. Muito. Maravilha. Vou terminar minha vida nos braços de quem eu amo. Oi, paixão. Eles eram honestos até debaixo d'água, eles eram uns caras respeitadores de família. Esses 15 anos que eu vivi com eles, foi só alegria. Porque muitas pessoas falam assim, eles não se dão nada. Eles eram de conversar pouco um com o outro. Eu era o porta-voz. Às vezes o Tião queria falar alguma coisa, ensaiar uma música, falar... Eu chegava no Pardinho e falava com o Pardinho, na mesma hora o Pardinho pegava o violão e ia no quarto onde ele estava para passar a música. Somos dois apaixonados, vive alguém ao nosso lado, fazendo a gente sofrer. Oi, paixão, fazendo a gente sofrer. O nosso caso de amor já está correndo perigo, mas quem tem anjo de guarda não cai nas mãos do inimigo. Somente as forças ocultas poderão nos castigar, mas amar não é pecado. Deus está do nosso lado, ninguém vai nos separar. Oi, paixão, ninguém vai nos separar. Em 1976, a dupla Tião Carreiro e Pardinho se separou. O violeiro descobriu num jovem músico seu novo parceiro. O nome dele, Paraíso. Pé no chão, ele era apaixonado pela filha do patrão. Ai meu Deus, o menino era eu. Ai meu Deus, o menino era eu. A paixão virou ferrão como ferro. Não, eu não acreditei. Não acreditei quando me chamou para fazer. Eu acompanhei ele, aí o menino pediu, não, canta um pouquinho aí. Aí ele falou, cantar é difícil. Eu falei, canta a saudade que eu canto também. Aí eu cantei. Quando eu cantei, ele falou, já fiz outra dupla. Está nos braços de outro e eu nos braços da saudade.
julho de 1969. Um sonho almejado por várias gerações. Uma experiência que uniu toda a raça humana 40 anos atrás. 600 million people watch the broadcast worldwide. A Lua. Quarta, 10 da noite, no Cultura Mundo. Sociedade de Cultura Artística apresenta a violoncelista argentina Sol Gabetta como solista convidada da Orquestra de Câmara de Basel. Dias 31 de maio e 1º de junho, às 9 da noite, na Sala São Paulo. Para esse povo, herói não tem armas nas mãos. Tem chuteira nos pés. Nesta sexta, o dia em que o Brasil esteve aqui. Você vê uma pobreza e uma alegria de todo um povo. Um documentário sobre o jogo da seleção do Haïti em 2004. Le côté sportif, ça, et c'est pas vraiment un match pour le sport ou encore. 11h30 da noite, no Cine Brasil. Naquele estradão deserto, uma boiada descia pras bandas do Araguaia pra fazer a travessia. O capataz era um velho de muita sabedoria. As ordens eram severas e a pionada obedecia. O ponteiro, moço novo, muito desembaraçado, mas era a primeira viagem que fazia pra esses lados. Não conhecia os tormentos do Araguaia afamado, não sabia que as piranhas eram perigo danado. Fora dos palcos, Tião também contou com o talento de geniais parceiros, como os compositores Lourival dos Santos, Dino Franco e Jesus Belmiro. Tião Carreiro teve um grande parceiro em composições que foi Lourival dos Santos. Então eu vou fazer uma deles chamada Chora Viola. Eu não caio do cavalo, nem do burro e nem do gaio. Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho. No lugar onde tem seca, eu de sede lá não caio. Levanto de madrugada e bebo pingo de orvalho, chora viola. Ô Lourival, quais foram os seus maiores sucessos? Teve primeiro o Pagode em Brasília, 99, Rio de Piracicaba, Minha Esposa Vale Ouro. E infinidade de sucesso que no momento a gente... Não pode falar todos, não. Devido à idade, né? 72 anos no lombo, não é brincadeira. É verdade que você é um dos que compõem especialmente para Tião Carreiro e Paraíso? Sim, nós temos uma afinidade muito grande, eu e o Tião. Homem até debaixo d'água, Lourival dos Santos. Homem até debaixo d'água. Um
caboclinho de sangue na veia, vergonha na cara e bastante opinião. A filha mais nova de um fazendeiro, ele namorava com boa intenção. O velho cismou de pedir o romance, num gesto severo chamou atenção. Você não passa de um pé rapado, levar minha filha não dou permissão. Minha filha nasceu no conforto, você não tem onde cair morto, nunca passa de um pobre peão. Atendendo ao pedido de milhares de fãs, Tião e Pardinho retomaram a dupla na década de 1980. Depois de nova separação, Tião uniu-se àquele que seria o seu último parceiro, o praiano. Na solidão do meu peito, o meu coração reclama. E eu conheci o Tião Carreiro através do próprio João Mulato. E muito amigo meu, e o Chicão Pereira. E aí, brincando com o João Mulato, umas modas, o Tião ouviu a fita. Falou, quem é esse moço que está cantando? Esse moço é um amigo meu do Guarulhos. Oh, mas canta bem. Aí falou pro Chicão, leva esse moço lá em casa. Destino não deixa. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. Lá no bairro que eu moro, só existe uma nascente, a nascente dos meus olhos já formou água corrente. Pertinho da minha casa já formou uma lagoa com lágrimas dos meus olhos, por causa de uma pessoa. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. Eu quero apanhar uma rosa, minha mão já não alcança. Eu choro desesperada, igualzinho uma criança. Duvido alguém que não chore pela dor de uma saudade. Quero ver quem que não chora quando ama de verdade. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água dos
Tião Carreiro foi tão importante que eu acho que a viola pegou nome, pegou valor, a viola depois de Tião Carreiro, porque antes de Tião Carreiro já se gravava, já tinha outras duplas que gravavam com viola, mas nunca destacou a viola. Uma grande qualidade dele era a humildade dele, coração de ouro que ele tinha, porque era um cara muito simples. Ele chorava à toa também, desse tamanhão que ele era, né? Qualquer coisa que emocionasse, esse é o verdadeiro artista. Tião era tão simples, ele não sabia o valor que ele tinha. É verdade. Mas sabia o valor que ele era. E ele tinha. Para ele era tudo normal. Não era uma coisa. Nossa, ele deixou isso aqui, ó, que é o disco mais vendido no Desfazendo dos Colegas. Ele tem 41 discos, CD, lá na prateleira, é o mais vendido, ele dá o couro em nós todos. Depois de morto, ele bate em todo mundo. Visite o novo portal de música da Fundação Padre Anchieta. O melhor da música brasileira está em culturabrasil.com.br. Fique agora com as novidades do mundo literário no Entre Linhas e logo depois, Login. Na correria da cidade, a gente passa todo dia por ruas, praças e avenidas e nunca se liga em quem são ou foram as pessoas que emprestam seus nomes a esses locais. Ramos de Azevedo. Confesso que não tinha parado para pensar quem ele era. Teatro Municipal, Mercadão, Prédio do Correio. Quando comecei a mexer com todas essas fotos, era como se eu tivesse nas mãos um livro que, mesmo sem ter lido todas as histórias, conhecia um pouco de cada uma delas. Mas quando cheguei ao prédio da Estação Pinacoteca, fiquei surpresa. Como é que o mesmo prédio pode servir de escritório de uma companhia, passar a sede de polícia de São Paulo, virar cadeia e hoje ser um lugar voltado para as artes? A Estação Pinacoteca é uma extensão da Pinacoteca do Estado. São 5 andares e mais de 8.000 metros quadrados dedicados a coleções e exposições temporárias, nacionais e internacionais. Aqui, a população tem encontro marcado com obras que representam a arte no Brasil e no mundo. Mas a história desse prédio nem sempre foi assim. O prédio foi construído inicialmente para abrigar os escritórios e armazéns da Companhia Sorocabana de Estrada de Ferro. Depois, o prédio foi transformado em sede do DEOPS, Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo. E mais tarde, se tornou um dos locais de tortura de presos políticos no período da ditadura militar. A partir de 1987, a Secretaria do Estado da Cultura assumiu o prédio
Em 2002, o prédio reabriu com o nome de Estação Pinacoteca, um local dedicado à cultura e à memória política. São várias as salas que abrigam exposições temporárias da Pinacoteca do Estado. Na Estação Pinacoteca funciona também um centro de documentação e memória, que preserva e pesquisa um acervo documental sobre a história da instituição, e a Biblioteca Walter Wey, especializada em artes visuais. A estação oferece ainda cursos de capacitação de professores e um auditório para eventos culturais e ações educativas, além de fazer convênios com outras instituições artísticas para sediar coleções e obras de arte. No andar térreo do prédio da Estação Pinacoteca está o Memorial da Resistência, homenagem de São Paulo às pessoas mortas e desaparecidas na luta contra o autoritarismo no Brasil. Suas salas são celas originais onde, no passado, muitos presos políticos foram torturados e encarcerados. Pois é, às vezes a gente entra num lugar com uma expectativa e acaba saindo com outra. Visitei a Pinacoteca para saber sobre o Ramos de Azevedo e a sua arquitetura, e acabei aprendendo muito sobre arte e história do Brasil. A seguir, Entre Linhas. Quando você sintoniza, você tem surpresas, né? No Radiola, musical com as bandas Ecos Falsos e 2DF. Entrevista com a radialista e jornalista Patrícia Palumbo. A música veio pra mim por conta de pai e mãe. Visita ao projeto social Calo na Mão. E arquivo de 1983 com João Gilberto. Quarta, meia-noite, Radiola. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! O Entre Linhas de hoje discute um assunto que sempre gera polêmica, o preço do livro no Brasil. Se comparado com outros bens de consumo, ele decididamente não é caro. A gente destaca também a vida e a obra do autor de O Apanhador no Campo de Centeio, Jeremy David Salinger, que morreu esse ano. E a gente começa o Entre Linhas com uma entrevista com Eric Lex. O jornalista e biógrafo norte-americano veio ao Brasil para lançar um livro de entrevistas com o diretor Woody Allen, que está em cartaz nos cinemas com o filme Tudo Pode Dar Certo. I was a great fan of comedy growing up, and I became interested in Woody Allen, where I tried to do a magazine piece on him in the beginning, because I thought it was so interesting that a comedian who had done wonderful stand-up and making his own films. And so he had just made Take the Money and Run and Bananas when I first met him. And I was very interested in this transformation that was going on. And so everything has come out of a result of that. For me to say this is what's funny or what isn't funny, who cares? It doesn't matter. There was a writer named Max Eastman in New York in the 1940s, and he wrote a book on comedy, and it was very dry. I wanted to avoid that, and so using Woody as an example for a broader thing made sense, because he really did everything. He really covered the whole scene. You are well known for your biography. Woody Allen first, then Humphrey Bogart. What about the Paul Newman? In, 1995 or so, 6,
an English publisher came to me and said they wanted to do a nice coffee table book for Paul Newman's 70th birthday. It was going to be called Paul Newman, A Celebration. Lots of pretty pictures and a long essay about him and his work. And I said, well, that sounds like fun, and I wrote it. And the publisher, without telling me, changed the title to Paul Newman, A Biography. And it drives me nuts, because I'm not the biographer of Paul Newman. I'm a guy who wrote an essay about him. It was embarrassing to me. I don't list it among the books that I've written. A biography is years of work, hundreds of interviews, trying to construct a life out of all the voices that have come into it and all of the historical record that you can put together from it. It's always a work in progress, and it's the danger of doing that. And that certainly happened with me with Woody, is that the book came out in hardback, and life was just as we knew it. And virtually the same week that it came out in paperback, there was all of this international dust-up about his relationship with Mia Farrow and his relationship with Sidney Previn, and all that went on, and these accusations that were made against him, and suddenly everything that my book was about was overshadowed. And worst, he was accused of molesting an adopted child, a very serious allegation. I read all the doctor's reports, and I read the police reports, and I read the Yale psychiatrist reports that were done, and he didn't. So I was going on television. I was going on television in places all over the world because I felt that I kind of owed it. And that's why you decided to do this book, Conversations with Woody Allen? He and I kept talking over time. 10 years went by, 20 years went by, 30 years went by, and he had talked to me more than he had anybody else. I just had this kind of continuing record. And so my publisher came to me and said, why don't you do a book of conversations about filmmaking? And my first reaction was, I've written 2 books about this guy. I don't want to do it. So I said, look, if we want to do a book about movie making, let's break it up into its component parts. Let's find 7 parts of movie making and do that. And I'll go through this, and we'll make each chapter start in the 70s and finish in 2008 or 9 or whenever we did. In one of these interviews, Woody Allen said that although he started writing jokes and comic writing, he prefers drama to comedy. Yes. He thought it would happen earlier in his career, but he always thought that comedy was a way to write drama. He knew he could do comedy. He knew he was very good at it, and it was very easy for him. But what he really wanted to do was write dramatic film. He says, I can do comedy very easily. I wanted comedy to be something that took me along the road. He said, I'm always happy to do them, but I wanted the opportunity to do dramas. It took a lot longer than I expected. But with Match Point, he really succeeded in doing that. The moment was very out of control for many reasons. I was upset, I was drinking, and the storm was overpowering. He tried to do a dramatic story along with a comic story in Crimes and Misdemeanors, which is to say we live in a godless universe where you're not going to be punished by some greater being. That if you get away, that if you commit a murder and get away with it, no one's going to hurt you. That's it. You're free. And in this case, the murderer gets away with it. Can you understand why he decided to come back? Because we have Match Point, then Vicky Cristina Barcelona, and then go back to the comedy. He knows that the people who are funding his movies, his financial backers, don't want him to come in with a movie set in the 14th century about feudalism. That's not a good movie for him to do. So if he stays with it, but if he comes in with a drama or he comes in with a comedy, then they're happy with that. I'm blind. I'm blind now. What? I'm blind. I can't see. The Woody Allen you see on the screen dresses like and talks exactly like the guy who's on the street. He's invented this character who is nervous and neurotic and kind of hapless, and he is none of those things. No, he's neurotic, but not in the same way as that. He's very disciplined. He has complete control over his life. The Woody Allen character is beset by all kinds of things that life is not in his control. And he considers himself a writer? Yes. Yes. He says, he says, I'll make films for as long as I can, as long as they let me. He said, but then he says, all right, then it's done. He said, but I'm a writer. So I'll write a novel. I'll do whatever it is. I know I can get up every morning wherever I am and do that. An Episcopal priest is celebrating Holy Communion for 17 congregants settled in the dark-stained oak pews in a small wooden stucco church in a tiny Southern California town in 1953.
Ainda no programa de hoje, você vai conhecer um pouco mais da trajetória do recluso J.D. Salinger, autor do romance cult O Apanhador no Campo de Centeio. Depois do intervalo, o Entre Linhas mostra como se calcula o preço de capa dos livros. O mundo é feito por pessoas esforçadas e comuns, em qualquer área. Tem os gênios. Se os comuns não trabalharem bastante, a coisa não anda. Mas a bola não nasce dentro do gol. Tem que levar lá. Perfeito, perfeito. E aí como você leva... E pra isso precisa de arte. O videogame entende tudo do futebol. Menos de futebol. É defensor do jogo feio. Não. É que depende de vocês. É contra o futebol. Não confunda a arte com firula. Futebol arte é uma coisa, firula é outra totalmente diferente. Futebol arte... O Garrincha é o quê? Garrincha é firula? Não. O Garrincha chegou à Copa do Mundo, o Garrincha carregava o time nas costas. Quem era o bicho mais firulento do universo? Garrincha. Não, Denilson. Univesp TV, um canal da Fundação Padre Anchieta. TV digital e internet abrindo caminho rumo ao ensino superior gratuito, com a qualidade e excelência das universidades estaduais paulistas. Para os alunos matriculados nos cursos da Univesp, um apoio ao aprendizado com programas e conteúdo acadêmico. Para o cidadão, mais um espaço que desperta o desejo de aprender. Sintonize Univesp TV, um canal da Fundação Padre Anchieta. Chegou a oportunidade de cuidar da TV que cuida de você. A TV Cultura está abrindo um canal direto de captação de recursos com pessoas físicas. Agora, todos que admiram e reconhecem a importância desta emissora podem se tornar mantenedores dela. Desta maneira, você contribui para que a cultura faça parte da história de muitas gerações. Ligue 0 Operadora 11 2182 3142 e conheça bons motivos para se tornar mantenedor da TV que faz bem. No início da TV, as imagens eram gravadas em fitas magnéticas que se desgastam com o tempo. Importantes programas e fatos históricos foram arquivados dessa forma. Hoje, estamos modernizando o processo e restaurando essas imagens, transferindo-as para um novo formato. Mídias digitais de excelente qualidade, maior durabilidade e imediato acesso. Investir nessa tecnologia é investir na preservação do acervo da cultura. Programa Doc TV, dia 28, estreia O Retorno do Filho. Em uma viagem à cidade natal de seu pai, o poeta e historiador Alberto da Costa e Silva recria o sentido da continuidade e de sua obra. Estreia, sexta-feira, às 22h30. Doc TV. Quando a realidade parece ficção, é hora de fazer documentários. No céu que vejo, neste céu que respiro e que me veste. Você acha que livro é caro? E o que você acha de gastar num jantar o mesmo valor de um clássico da literatura que poderia reler a vida toda? O Entrevista entrevistou editores e leitores para saber como se calcula o preço de capa dos livros, se ele é mesmo caro e o que pesa na decisão de comprar ou não um livro. Todo mundo fala que o livro brasileiro é muito caro. Isso é verdade? Eu sempre digo que isso é verdade em termos. O livro no Brasil, ele é caro se nós considerarmos que a população ganha muito menos do que um trabalhador no Japão, na Alemanha, na Inglaterra. Se nós tivéssemos uma produção em uma escala maior, nós poderíamos baixar e muito o preço do livro. O preço do livro tem a ver, principalmente, com a questão da tiragem. O preço de um livro tem a ver com dois preços, com dois custos, o custo fixo e o custo variável. O custo fixo é toda a preparação, toda a organização, todo o trabalho editorial que é feito no livro. Se você vai tirar 2 mil, 5 mil, 50 mil, esse custo é o mesmo. Custo da revisão, custo da preparação dos originais, etc. O custo variável, né, é basicamente gráfica e papel. Então, quanto maior a tiragem, né, o custo fixo se dilui. E aí você consegue ter um livro por um preço mais baixo.
se comparado com outros bens de consumo, ele decididamente não é caro. O que acontece é que há questões de caráter cultural. Quer dizer, um casal que acha perfeitamente normal ir ao restaurante e gastar R$80, por exemplo, acha extremamente caro um livro custar R$30 ou R$40. Você acha alto o preço do livro? Ah, é caro. O livro, acho que ficou um pouquinho mais salgado, não sei porquê, em que momento, assim. Mas eu lembro de 15, 20 anos atrás, o livro não pesava tanto no meu orçamento. Hoje pesa, assim. Hoje pesa um pouquinho. Depende, né? Tem livros que são mais altos, tem livros que custam ter um menor preço, mas eu não acho que sejam caros, não. Eu sou uma pessoa que compra muito livro. Não tenho ideia de como se constitui o preço, mas eu acho assim, para os padrões brasileiros, eu acho um preço alto. Deve incluir todo o custo de edição, custo de direitos autorais, etc. Impostos, lucro das lojas, revendedoras, etc. Você poderia explicar como é que é feito o cálculo do preço de capa e por que o preço já sai determinado da editora? São 3 componentes básicos no custo do livro. Em primeiro lugar, o custo do próprio livro. O custo industrial, o custo editorial, quer dizer, esse conjunto de custo é o primeiro custo. O segundo custo é o direito autoral. E o terceiro custo é o custo fixo da empresa, não do livro. Digamos que tudo isso deu R$8, com uma tiragem de 3.000 exemplares. Normalmente, as editoras multiplicam isso por 5. Então, a livraria recebe em consignação um livro para vender por 40, a livraria só vai me pagar 20. O direito autoral incide sobre o preço de capa, e não sobre a receita do editor. O direito autoral será 4. É direito autoral de 10% sobre o preço de capa, mas você recebe metade do preço de capa. Exatamente. Então, os 40, no primeiro momento, já viraram 20, menos os 4 do autor já caíram para 16. Você tem 100% de lucro como qualquer empresa. O cálculo hoje é mais sofisticado do que era. É realmente um cálculo financeiro. A editora, basicamente, tem que pensar o seguinte: quantos exemplares eu tenho que vender para me ressarcir do capital investido, né? Fazer o meu custo fixo ser pago e pagar os direitos autorais. Fala-se muito do crescimento desenfreado do mercado editorial brasileiro. E onde é que está o crescimento do leitorado brasileiro? Está crescendo igual o rabo de cavalo, para baixo. Ele cresce em quantidade, não em qualidade. Mas cresce? Cresce. Cresce a venda dos didáticos, cresce a venda de autoajuda, cresce a venda de best-seller, sabe? Isso aí há um crescimento real, mas a boa literatura, ela está encolhendo cada vez mais. Mas, galera, se os índices de leitura no Brasil são tão baixos, por que tem interesse de grandes corporações internacionais? Porque o Brasil é um grande mercado consumidor de livros didáticos. À medida em que você teve, nos últimos anos, nos últimos 15, 16 anos, você teve um aumento exponencial de crianças matriculadas nas escolas e que a esse crescimento houve um correspondente aumento de compra de livros por parte do governo, de livros escolares por parte do governo, então você vê que foi um mercado que se ampliou de uma forma extremamente grande. Esse mercado cresceu. Por isso mesmo, países, editoras originais de países como França, ou como Espanha, ou mesmo dos Estados Unidos, onde o mercado é mais estático e às vezes até um mercado que está em decréscimo, eles diziam: meu Deus, nós temos um lugar em que está havendo crescimento. Crescimento onde? No livro didático. Em outras áreas, esse movimento não é tão significativo. Tem alguns autores que são escolhidos quase que sistematicamente nos projetos de governo, para bibliotecas do Brasil inteiro, para bibliotecas de professores. Nessa área, sim, houve um crescimento. Agora, no livro em geral, no livro, digamos assim, livro de livraria, que a editora faz para tentar vender em livraria, que é esse único canal, esse crescimento não existiu. A gente gasta com muita coisa de lazer, né? Um jantar, por exemplo, principalmente em São Paulo, sai bem caro. Muito caro. Um jantar, logicamente você vai tomar um vinho, sai realmente muito caro. Se você comparar, aí realmente o livro torna-se mais barato. Se você pega um livro, em média, né, um livro normal tem 300 a 400 páginas.
Com o livro, você se distrai no mínimo 10 dias, né? Na sua hora de folga, que você não está trabalhando, você possa ler. Então, uma diversão que te custa, no máximo, R$2, R$3 por dia, ela não é cara. Outro dia me perguntaram assim, esse enorme contingente de pessoas que está fazendo faculdade ultimamente, não se tornou um público leitor? Não é um público que tem treinamento de leitura e, portanto, as tiragens não aumentaram? Eu costumo dizer que no Brasil, né, que essas pessoas, em grande parte, passaram de uma cultura oral para uma cultura digital, sem se aterem à cultura da leitura propriamente dita, a cultura do livro. Então a cultura do livro ficou meio que marginalizada nesse processo todo. Ele não é beneficiado nisso. Então não houve aumento de tiragens. Ao mesmo tempo, enquanto isso ocorria, houve o quê? Você passou a ter uma televisão muito mais sofisticada, com a presença dos canais pagos. Pessoas de diferentes classes passaram a ter na televisão uma forma de diversão, pessoas que não tinham antes. Eu trabalho em escola de periferia, então a gente vê que às vezes existe essa resistência mesmo. Na periferia as prioridades são outras, né? Então é nessa faixa, é nessa classe que tem mesmo a dificuldade para a leitura em função de preço, mesmo que eles tenham condições até de comprar um livro. Não é a prioridade deles. Nós podemos dizer, mal e porcamente, se é que existe uma classe A e B no Brasil, quer dizer, uma parcela dessa classe A e B deixou de ler e passou a se divertir na televisão. Mas principalmente a internet. A internet hoje é a grande vilã, entre aspas, não é, do livro. Se os livros fossem mais baratos, teria como muitas pessoas terem mais acesso. Isso também é um estímulo para que as pessoas baixem eles da internet em vez de comprá-los. Quer dizer, o livro, ele se tornou, em grande parte, muito mais instrumental do que ele era. Ele já era instrumental, mas hoje ele é mais. Quer dizer, eu estou fazendo uma faculdade de uma determinada área, uma pós-graduação, eu preciso de um livro para me treinar ou para me especializar nessa área. Eu vou ler aquele livro. Agora, o livro como fonte de lazer diminuiu muito o seu papel. Depois do intervalo, a vida misteriosa de Salinger, o autor de O Apanhador no Campo de Centeio. Pesquisadores da Unicamp mapearam os benefícios do ômega 3 e 9 no organismo. O próximo passo é descobrir se o ômega 3 e o ômega 9 eles têm a capacidade de parar o processo de morte celular. A linhaça, além do ômega 3, tem uma substância que, segundo as pesquisas, também ajuda a prevenir o câncer e doenças cardiovasculares, o ômega 9. Você vai assistir a uma programação que fez história na TV Cultura. Faço automobilismo porque gosto. Marcou épocas. Onde tudo pode acontecer. Registrou fatos. Cada dia é um tema. Que interessante. Preparados? E todos os dias você em sintonia com programas de seu interesse. Agora eu vejo que tudo aquilo que eu fiz é cultura. Multicultura, um canal da Fundação Padre Anchieta. Sociedade de Cultura Artística apresenta a violoncelista argentina Sol Gabetta como solista convidada da Orquestra de Câmara de Basel. Dias 31 de maio e 1º de junho, às 9 da noite, na Sala São Paulo.
Mobile, a passagem do Living Theater pelo Brasil em 70. O projeto foi interrompido porque no primeiro dia do Festival de Inverno nós fomos presos. O colonismo social de Thaís Bezerra. Aí separou da mulher, quase dá um tiro no amigo, foi uma confusão. E como é que eu soube? A obra multimídia de Ézio Deda. A partir daquele momento eu decidi, não, agora eu quero um DVD, eu não quero mais um CD. E o som do cubano Ianel Matos. Quarta, 11 da noite. Desde que foi publicado em 1951, o Apanhador no Campo de Centeio tornou-se um mito literário para gerações e gerações de leitores. Mas seu autor, Jeremy David Salinger, que morreu no início do ano, sempre foi um desconhecido para sua legião de fanáticos admiradores. Veja no comentário de nosso colaborador, Joca Heimer Terron. Morto em janeiro de 2010, o recluso J.G. Salinger tinha desaparecido de cena havia muito tempo, quando publicou em 1965 seu último texto conhecido para logo depois se isolar em Cornish, cidadezinha de 1000 habitantes do estado de New Hampshire. Se, como dizem, morrer é apenas não ser mais visto, para milhões de leitores, o escritor norte-americano nascido em 1919 em Nova York já estava morto havia décadas. O autor estava morto, mas será que seus personagens concordam? Narrado por Holden Caulfield, garoto de 16 anos que resolve voltar para a casa dos pais em Nova York ao ser expulso do internato, o romance tornou-se um clássico moderno ao tratar dos dilemas da adolescência, apoiado na linguagem repleta de gírias e no humor cáustico de Holden. You tell me what you think is so marvelous about that book. Well, the boy, the way he hates everything that's false. He's so aware. See? He sounds a mess to me. But he's a human being for all his faults. I mean, you felt sorry for him, didn't you? No. I don't like the way he talks. Essa